Noite a todos mais uma vez, estamos aqui nesta noite, estamos ao vivo pela plataforma Instagram, vocês que estão nos ouvindo aí diretamente do Instagram, aqueles que vão ouvir essa mensagem posteriormente e todos aqueles que estão presentes aqui, quero desejar uma excelente noite para todos, que esta alegria continue permanecendo em nossos corações, pois muita coisa nós vamos ainda ouvir, ver, fazer e sentir nesta noite, amém? Porque onde tem a presença de Deus, tudo se transforma. Né? Existe um ditado, não está na Bíblia, viu? Mas tem um ditado que diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E eu creio nisso, amém? Então, queridos, nesta noite nós vamos convidar vocês para que juntos nós possamos fazer uma travessia. Esta é a palavra que nós vamos tentar, juntamente com todos aqui, segundo a permissão de Deus, trazer para a nossa consciência desta travessia em nossas vidas. Então, cada um de nós aqui precisamos fazer uma travessia de onde nós estamos para onde Deus quer que nós venhamos chegar. Então, eu queria que você aguçasse aí o seu ouvido, você permanecesse atento. Eu queria que você não se distraísse nesse momento, pois a palavra de Deus é o que nós temos de mais importante para receber nesta noite. A palavra de Deus não se resume apenas nisso que estamos falando aqui, mas desde o louvor, desde a oração, desde o momento que nós estamos aqui, tudo isso configura a palavra de Deus em nós. Então, este é o momento em que nós vamos expor e que nós vamos ler também textos que estão na Bíblia e nós precisamos de um pouquinho da sua atenção. Queria convidar a todos, a vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo também pelo Instagram, que vocês pegassem aí a palavra e abrissem no livro de Mateus. Fossem até o capítulo 16 e vamos ler a partir do 13 até o 18. E, chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, querido, nós estamos ouvindo agora uma narrativa que está lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós lemos aqui até o 18, mas vai muito mais além. Nós estamos vendo essa história que está narrada ali, tratando-se de Jesus quando ele estava ainda ali, pelas aldeias, pelas vilas de Cesareia de Filipe. E naquele dado momento, como vemos, ele pergunta aos seus discípulos: Quem dizem ser o Filho do Homem? Veja bem a pergunta de Jesus, ou seja, o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Esse foi o momento em que Jesus se importou com aquilo que as pessoas estavam dizendo sobre aquilo que ele era. Como as pessoas estão entendendo que eu sou? E aí, essa pergunta foi feita aos discípulos sobre o que as pessoas achavam que Jesus era perante elas. Essa pergunta precisa também chegar até nós, porque todos nós que estamos aqui, ouvimos todos os dias falar de Jesus. Mas quem é Jesus para você? Como Jesus se interessou em saber como Jesus era para aquele povo que estavam ali, naquelas aldeias, naqueles vilarejos, naquele lugar chamado Cesareia de Filipe, ele também se importa quem Jesus é para cada um de nós. Porque não basta nós ouvirmos falar de Jesus. Jesus precisa chegar em nós como alguém a quem ele verdadeiramente é. E o que foi que aconteceu? E eles então, os discípulos, eles saíram para buscar esta resposta e trazê-la para Jesus.
Então os discípulos fizeram essa pesquisa de opinião ali por volta daquele lugar. E ele diz, olha, uns dizem que tu és Elias. Uns dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és o profeta. E tem até aqueles que dizem que tu és o próprio João Batista. Queridos, muitas vezes nós não temos essa definição de Jesus. Porque a cada lugar que nós chegamos hoje, que alguém está falando de Jesus, apresenta um Jesus com uma característica própria. Aqueles que chegam e interpretam Jesus, passam Jesus como sendo o seu Jesus particular. É claro que Elias, Jeremias, João Batista, os profetas, foram pessoas muito importantes para a constituição da revelação de Deus e do próprio Cristo aqui na terra. Mas eles não tinham a definição de quem Jesus era de fato. Então é isso que nós temos visto nos dias de hoje, muitas pessoas falando e muitas pessoas ouvindo falar de Jesus, mas um Jesus que não é de fato o que ele é. E aí Jesus ele chama os seus discípulos para uma pergunta mais profunda. Tá certo, aqueles que estão fora estão tendo essa imagem de mim, essa percepção de mim. Mas e vocês? O que eu sou para vocês? É aqui que chega o nosso ponto. Quem Jesus é para nós. Aqueles discípulos tiveram a pergunta mais íntima que Jesus poderia ter para com uma pessoa. E aí se levanta Simão, Pedro, e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz, Deus te abençoe, Simão, filho de Jonas, porque Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas. E ele diz, Deus te abençoe, Simão, filho de Jonas, porque esta resposta que tu destes não foi buscada em livros. Essa resposta que você deu não foi buscada na história sobre a minha vida. Essa resposta que você acabou de dar não foram os rabinos que ensinaram a você acerca de mim. Queridos, nós temos aprendido muito acerca de Jesus através do que alguém tem dito. Mas nós não temos buscado a realidade acerca de Jesus, a definição acerca de Jesus a partir de uma experiência. Uma coisa é eu dizer, Jesus é aquele que tem o poder em que o seu nome traz cura. Outra coisa é eu dizer, Jesus curou quando eu mencionei o seu nome perante uma situação de enfermidade. Então a alegria de Jesus ali não foi só pela resposta de Pedro em ter dito que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas foi de Pedro ter falado a experiência do que Jesus era naquele momento para ele. Então, queridos, Jesus não está preocupado em aumentar a história, em ser mais um profeta que veio à terra. Jesus não está preocupado em ter vindo e ter contrariado o judaísmo e cumprido a lei e aberto a porta da graça. Ele veio para ser uma experiência para você. Amém. Então, quando é nos perguntado quem é Jesus, muitas vezes nós ainda temos na mente o Jesus que nós lemos em um livro, até mesmo na Bíblia. Não é essa a resposta que ele quer. Ele quer saber o Jesus que é em você. Todos aqueles que estão em. Essa preposição aí para dentro. É aqueles que estão vivendo o que Cristo é. Não é aqueles que estão conhecendo a história de Cristo. Jesus ali, ele estava perguntando e só um se levantou para dizer o que realmente Cristo era na sua vida. Quantas vezes nós andamos, nós viajamos, nós vivemos, nós compramos, nós vendemos, nós trabalhamos e Cristo não é nada em nossas vidas. É apenas
aquele que está escrito em uns chavões, em livros e até mesmo na própria Bíblia. E ele disse: olha, Deus te abençoe, Simão, filho de Jonas. Aí ele disse: não foram palavras humanas que te revelou isso através de cultura, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou aquilo que verdadeiramente eu sou. Então a nossa proposta nesta noite, nós vamos ainda caminhar um pouco, é fazer uma travessia para ir diante da situação ou da condição de conhecer o Cristo em nós. Diga assim: o Cristo em mim. Não é, irmãos, o Cristo na história. Não é, queridos ouvintes, visitantes, aqueles que estão nos ouvindo pelas plataformas. Não é o Cristo que alguém escreveu sobre ele, mas é o Cristo que tem realidade dentro de você. E ele disse: o meu Pai te revelou aquilo que verdadeiramente eu sou. Aí ele disse: agora eu vou dizer quem você é. Queridas, que responsabilidade. Nós vivemos o Evangelho há quanto tempo, ou conhecemos agora há pouco, não importa, tempo é relativo. Mas o que Jesus diria do quem você é? Você pode dizer que Ele é o Cristo. Você pode dizer que Ele é o Filho de Deus, porque de fato Ele é. Mas e Jesus, o que Ele pode dizer quem você é? Por isso que aconteceu naquele momento. Quando Pedro se expôs, quando ele se levantou, quando ele falou daquilo que Cristo era como experiência nele, Jesus também se aproximou dele e disse: agora eu vou dizer quem você é. Porque é fácil dizer quem Jesus é. Mas você tem dito para Deus quem você é? Jesus tem perguntado para você todos os dias quem você é. Talvez nós tenhamos nos justificado com as melhores justificativas que podemos dar. Eu sou um homem íntegro, eu não bebo, não fumo, eu dou dízimo, eu não adultero, eu faço tantas coisas que o politicamente correto exige. Mas isso não está valendo, irmãos. Porque quem vai dizer quem nós somos é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, Filho do Deus vivo, Sueli, todos os dias se aproxima de nós para dizer quem nós somos. E veja bem o que foi que ele disse, irmão. Ele disse: você é Pedro. Preste atenção, queridos, que aqui Jesus olha para ele e vê que não era mais Cefas que estava ali, que não era mais Simão que estava ali. Jesus olha e não vê mais o Simão presente ali. Mas Jesus olha e vê quem? Pedro. Jesus olha e não vê mais ali Simão. Quem foi que chegou até ele? Simão. Quem foi que revelou para ele que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo? Simão. Mas quando Jesus olha para ele, mediante esta afirmação, ele disse: tu és Pedro. Tu és pedra. Você agora é pedra e eu vou edificar a minha igreja em você. Isso contrariou, irmãos, todo o ensinamento judaico. Eles faziam templos, sinagogas, eles buscavam lugares suntuosos para fazer com que fosse a casa de Deus. E ali naquele lugar ninguém sabia quem era o Cristo. Ali naquele lugar ninguém sabia quem era o Cristo. Quando se perguntava acerca do Cristo, eles diziam que era Elias, diziam que era Jeremias, diziam que era o próprio João Batista, diziam que eram os profetas, mas não conhecia Cristo. Então não adianta nós estarmos andando em qualquer lugar que seja, templo físico, por mais suntuoso que seja, por mais ornamentado que esteja, por mais, irmãos, fino que esteja,
se nós não conhecermos o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos continuar sendo Simão. A partir de hoje, queridos, nós vamos sair da condição de Simão, porque ele vai nos ensinar a fazer essa travessia. Você agora é Pedro. Ele disse, olha, você agora é aquele em quem eu vou edificar a minha igreja. Uma igreja, irmão, tão cheia de energia. Veja bem, que nem os portais do inferno prevalecerão contra ela. Será que você já teve essa revelação em você? Ou será que você está buscando essa igreja no prédio? O prédio, irmãos, é o lugar para a igreja estar. Mas a igreja é você. O lugar onde o Senhor quer fazer morada e fazer com que nem as portas do inferno prevaleçam contra você. Porque agora você não é mais aquela pessoa que você era. Você agora é pedra. Você agora é rocha. Você agora é uma base sólida e sustentável para que o Senhor possa em você edificar a sua igreja. Uma igreja forte, poderosa, cheia de energia. Mas, você tem sido... Veja bem, irmão. Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra que você é de verdade, eu vou edificar a minha igreja. Mas, você tem sido Simão. Irmãos, o Senhor tem dito isso para nós. Você é aquele a quem o Senhor quer edificar a sua igreja. Você é Pedro, você é pedra. Mas você tem sido aquilo que o seu nome disse que você é. Você tem sido Rosilda, você tem sido Eliana. A partir de hoje, eu quero que você entenda que você não é mais Simão, que você não é mais apenas aquilo que foi te dado o nome. Você não é mais esse ser humanozinho frágil, problemático, difícil de lidar, uma alma aflorada, um ego gigantesco, que com tudo se fere, com tudo se detém, com tudo esbarra, com tudo fica ferido, com tudo fica detido. Você não é mais isso. Isso era enquanto você era Simão. Mas você agora é pedra. Você agora é rocha. E sobre você eu vou edificar a minha igreja. Queridos, você não é mais apenas aquele que você pensou que era até hoje. Com a sua cultura, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua debilidade, com a sua fraqueza, com aquilo que você tinha como sendo de frágil, de negativo. Você não é mais isso. Você não é mais apenas Jéssica. Você é Pedro, você é rocha, você é pedra. Você é aquele a quem o Senhor escolheu para edificar em você a igreja dele. Não importa para onde você vá. Nesse endereço não está bom não. Ali está melhor, vá para outro lugar. Aqui não está bom não, está ali, vá para outro lugar. Isso pouco importa. O que importa é o que ele é em você. Aleluia. É que se no lugar que você chegar, você não seja mais Simão. Mas no lugar que você chegar, você seja Pedro, rocha. Amém. Uma base preparada para que o Senhor possa edificar em você ali a sua igreja. Aí Jesus diz, olha, eu sei quem você é. Você é Simão, filho de Jonas. Mas isso foi só até agora. Preste atenção, queridos. Nós fomos aquilo que nós éramos na nossa humanidade só até termos um encontro com Jesus. Você era Paulo Júnior. O Paulinho, o Paulo Júnior, até ter encontrado Jesus. Agora, você é o que você é
de verdade. Pedro. Amém. Todos nós aqui, irmãos, estávamos contidos em Simão, mas também todos nós fomos contidos em Pedro. Então vamos sair daquela condição, de humanos frágeis, mortais, feridos, e contudo desiste da caminhada e de passar pela travessia da condição de Simão para a condição de Pedro. Em João, no capítulo 2, Jesus disse assim, ele anuncia e diz, olha, você, naquele primeiro encontro que Pedro teve com ele, Jesus disse, olha, você vai ser chamado de Pedro. Isso também aconteceu conosco. Sabe quando isso aconteceu conosco? Quando alguém disse para nós, olha, Jesus ama você. Quando alguém diz para nós, Jesus ama você, ele está dizendo, você vai ser um dia chamado de Pedro. Então, irmão, Simão ali representa toda a nossa humanidade. Toda a nossa humanidade está contida ali em Simão. Mas aí, ele faz acontecer uma grande travessia. Ele faz com que essa humanidade caminhe para uma espiritualidade. Foi isso que aconteceu conosco. Aquilo que era só carne, aquilo que era só humano, só terreno, aquilo que era só átomo, próton, nêutron, elétron, carbono, aquilo que era barro, terra, pó, se transformasse em algo metafísico, se transformasse em algo que pudesse entender as coisas celestiais, se tornasse em alguém que pudesse ter a compreensão de ouvir a voz de Deus, de entender os seus desígnios, de obedecer os seus mandamentos, de passar pela transformação de Simão para Pedro. Amém. É isso que o Senhor quer, irmãos, nos fazer nesta noite uma grande travessia. Você que já foi dito para você que você era Pedro, mas você ainda tem sido Simão. Tem ou não tem? Tem. Quantas vezes durante o nosso dia nós temos sido Simão, filho de Jonas? Nós temos sido apenas esse homenzinho frágil, irmão. E aí o Senhor diz, olha, se você quiser, agora você alcançará a condição de fazer essa travessia. Irmão, Simão é apenas um pescador. Você é apenas um trabalhador, seja em que área for. Simão era apenas um pescador, irmãos. Simão é um homem do barco. Simão era um homem do barco. Era um homem da pesca. Simão, irmãos, era um homem do povo. Ele estava ali apenas no meio do povo. Era um pescador. Simão, irmãos, é um homem que nós chamaríamos de um homem comum. Sim. Verdade. Dá para entender isso? Por mais que você tente alcançar algo nesta terra, você não passa, Edmilson, de um homem comum. Porque nós só deixamos de ser comum quando nós alcançamos a travessia e saímos da condição de Simão e nos tornamos Pedro. Simão, irmãos, é um homem que ele não tinha identificação no meio daquele povo. Ele não tinha destaque. Ele não se identificava no meio daquele povo. Simão, irmãos, era um homem e podíamos dizer que ele era mais um no meio da multidão. É assim ou não é? Sim. E assim também a nossa vida, queridos. Como tantos homens do barco que apenas mexia com as redes, Simão não tinha destaque nenhum. Se chegasse, quem é Simão? Simão, não sei. Tem ali um que é um pescador, será que é esse? Porque era apenas mais um no meio da multidão. Era apenas mais um no meio dos pescadores. Era apenas mais um
que sabia manusear as redes, ir para o mar, pescar, voltar e ter a sua vidinha natural. Às vezes nós queremos ser tantas coisas, mas nós não passamos de Simão. Um homem comum, um homem fadado a sofrer qualquer que seja a situação aqui na terra e ser destruído, porque a nossa fragilidade ela é gigantesca. Enquanto nós somos Simão. A palavra Simão também quer dizer feno, palha, caniço. Algo que não tem sustentabilidade nenhuma. O vento sopra para um lado, ele vai, sopra para o outro, ele vai, sopra mais forte, ele deita, sopra mais forte, ele levanta. Caniço, feno, palha. Não é isso que nós temos sido muitas vezes? Eu encontro você está firme e forte. Nada te abala, a sua fé é inabalável. Passa um tempo, encontro você está caído, prostrado, porque uma situação, um ventinho te derrubou. O que é isso? Simão. Não é Pedro, não é rocha. A rocha, o vento não abala. Os montes de Sião não se abalam, mas permanecem. Passa. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque é pedra, porque é rocha, porque é Pedro, porque deixou de ser Simão e deixou de ser caniço, falha, palha, feno, aquilo que o vento pode derrubar. Então, irmãos, o que é Pedro? Pedro não é nada disso que Simão é. Pedro, ele é apóstolo. Pedro é aquele que o Senhor pode enviar ele a qualquer momento. Olha, vai evangelizar, você vai evangelizar. Vai reunir, você vai reunir. Vai orar, você vai orar. Vá cuidar de uma família, você vai cuidar de uma família. Vá para outro estado, você vai para outro estado. O que é isso? Isso é Pedro, é apóstolo, é enviado por Deus. Ninguém poderia enviar Simão. Simão não tinha fortaleza em si mesmo. O Simão, irmãos, quando as situações vêm, ele cai. Ao invés de ele correr para os pés do Senhor, orar, mergulhar, buscar, ele vai buscar, irmãos, fazer com que a sua alma seja tratada através das diversões. Ele procura aquilo que diverte a sua alma, que distrai a sua alma. É o show, é a música, é a bebida, é as coisas fantasiosas, é as amizades erradas, porque é feno, é palha. Porque Simão não tem firmeza em si mesmo. E Deus não pode edificar a sua igreja nele. Precisamos fazer uma travessia. Se não fizermos essa travessia, vamos continuar sendo este Simão que Deus mandou Jesus para fazer com que ele fosse transformado, trazendo sim a metáfora das nossas vidas na vida daquele homem. Pedro, ele é apóstolo. O que é Pedro, irmão? Pedro é referência. Edivaldo, mas tem um Pedro que queria cortar a orelha de Malco, mas tem um Pedro que negou Jesus, mas tem um Pedro que falhou, tem um Pedro que brigou com Paulo. Ali não era Pedro, ali ainda era Simão sendo transformado em Pedro, porque é uma travessia. A travessia tem um tempo. A travessia tem um caminho. A travessia, irmãos, tem uma maneira de acontecer. Não é instantâneo. Não é de um dia para a noite. O que os irmãos não conseguem, o que as pessoas, os teólogos, os estudiosos não conseguem transmitir esta mensagem de que ele era Pedro e que sobre aquela pedra ele edificaria a igreja, é que eles acham que isso aconteceu instantaneamente. Não foi. Essa travessia é uma decisão. Essa travessia sou eu quem decido todos os dias sair da minha condição de feno, de palha, sair da minha condição de Simão para me transformar em pedra, em rocha, em Pedro. Isso depende de cada um de nós. Então Pedro, ele era uma referência.
O homem que saiu da pescaria. O homem que andava com as redes nas costas, todo sujo, molhado. Talvez ali barba comprida, cabelo desajeitado. Era um homem do trabalho, da luta, queimado do sol, passava dias, semanas, meses em alto mar. Passou a ser uma referência. Isso mostra, irmãos, que não existe posição no reino. Existe função. E quando você exerce a sua função, independente de quem você seja, você se torna uma referência e você passa a ganhar o respeito do povo. Não é com títulos. Não é alguém chegando para você e dando um título a você. A partir de hoje você é um pastor. A partir de hoje você é um diácono. A partir de hoje você é um presbítero. A partir de hoje você é isso, um reverendo, aquilo outro. Não é com isso que nós nos tornamos referência. Pedro recebeu o nome de rocha, mas levou um tempo para ele ser transformado nessa rocha. Então Pedro, irmãos, ele é singular. Preste atenção, queridos. Você precisa ser essa pessoa singular, ímpar. Pedro, irmãos, ele é feito pela mão de Deus. Ei, Pedro é feito pela mão de Deus. Nenhuma escola rabínica, nenhuma escola teológica, nenhum lugar daquele ali, nenhuma sinagoga, nenhum templo poderia fazer aquele homem deixar de ser Simão para se transformar em Pedro. Você só vai ser Pedro se você se permitir ser transformado pela mão de Deus. Amém. Aquele barro maleável. Aquele oleiro que chega perto de você e destrói você. Mas às vezes o nosso ego é tão forte, irmão, que qualquer coisa que bate em nós, basta triscar, nós já nos raspamos. Imagine ser quebrado. Imagine ser desmanchado em pó. Imagine ser acabado com tudo aquilo que nós somos. Aniquilado com todas as nossas características. Então Pedro, irmãos, ele era esse homem que foi feito pela mão de Deus. Querido, se permita ser feito pela mão de Deus. Não pense que apenas vindo reunir neste lugar ou em qualquer outro lugar você vai se tornar Pedro, porque alguém vai fazer com que você seja Pedro. Só Deus faz. Só Deus fabrica Pedro em nós. Basta nós queremos e darmos o lugar. Simão, irmão, não poderia ser esse homem feito pelas mãos de Deus. Então Simão, ele é constituído, irmão, historicamente. Nós somos constituídos historicamente. Quem é o Edivaldo? Edivaldo, filho de fulano, neto de cicrano, pertencente à família tal. Tudo isso é história. Simão foi feito, irmãos, historicamente. Simão, irmãos, ele nasce gerado apenas da sua mãe. Enquanto nós fomos Simão, nós somos aqueles que fomos gerados apenas da nossa mãe. Mas Pedro não. Enquanto Simão ele foi gerado da mãe, Pedro foi regenerado por Deus. Aleluia. Existem os gerados, Simão, mas existem os regenerados, Pedro. Então, ainda que nós tenhamos sido Simão, até hoje, se nós dermos um lugar e permitirmos, Deus pode nos regenerar e nos tornar Pedros nesta noite. Pedros a partir de agora. Regenerar tudo aquilo que nós somos. Simão, irmãos, é o que apenas nasce. Pedro é aquele que nasce de novo. Simão, ele nasce apenas essa vez de uma mulher. Mas Pedro, ele nasce de novo. Pedro, irmãos, é aquele que nasceu da água e do Espírito para o sobrenatural de Deus. O que é nascer de novo? É você nascer da água e do Espírito para viver o sobrenatural.
Qual é a diferença de Simão para Pedro? É que Simão nasceu da mulher, da sua mãe, para viver o natural. O que é o natural? Esses probleminhas que você vive todos os dias da sua vida. E acaba com você. Acaba ou não acaba? Acaba. Leva você à noite sem dormir. Leva você a derramar alguns litros de lágrimas. Leva você a passar por algum momento de angústia. Isso é o Simão. Ele nasceu para viver apenas o natural. Mas Pedro nasceu da água e do Espírito. Queridos, existe um Pedro em você. Permita que ele apareça. Porque o Pedro, ele vive o sobrenatural. Aconteceu, aconteceu. Mas isso não é maior do que o meu Deus. Está acontecendo, está doendo. Mas isso não é maior do que o meu Deus. E isso vai servir para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu me fortaleça, para que eu faça com que Pedro desabroche de dentro de mim. Pedro, irmãos, é esse que nasceu da água do Espírito. Simão, irmãos, ele apenas é o que é. Simão, ele apenas é o que é. Pedro não. Pedro é o que Jesus revelou que ele era. Aleluia. Quem é você? Eu sou Simão, pescador. Tenho um barco enorme, trabalho dia e noite. Atribulado, minha casa cheia de filhos, eu tenho que trabalhar para manter, senão vou morrer de fome. Esse sou eu. Quem é Pedro? Pedro é aquele que Jesus disse que tu és Pedro. E sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Simão, irmãos, é o que vem e vê apenas acontecer naturalmente. Pedro é aquele que vem e cresce espiritualmente. Ah, querido, se nós entendermos isso, a nossa vida não será mais tão limitada. Pedro, irmãos, ele passa por esse crescimento espiritual que acontece todos os dias. Aquele que decide ser Pedro, cada dia que nós o encontramos, ele tem algo de Deus para transmitir para nós. Aquele que é Simão só conta problema e miséria. Verdade. Porque ele não consegue ser maior que isso. Ah, Edivaldo, então quando nós somos Pedro, não tem mais problema? Tem. Aí é que tem. Aí é que tem. Mas esses problemas não são maiores do que o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é porque ele disse, não tem mais nada nesse mundo que seja maior que o Senhor na minha vida. Pedro, irmãos, é esse que cresce espiritualmente. Simão, ele é apenas, irmãos, um fenômeno natural. Pedro é uma experiência sobrenatural. Aleluia. Se você quer ser Simão, você vai ter várias experiências naturais. Você vai ter a experiência do casamento, a experiência da casa própria, a experiência do carro, a experiência do emprego, a experiência do dinheiro, vai ter a experiência da fama, vai ter a experiência do poder, vai ter a experiência de todas as coisas, mas tudo isso são experiências naturais. Mas Pedro é aquele que tem uma experiência sobrenatural todos os dias. A experiência de Pedro não estava mais limitada naquilo que ele poderia alcançar aqui nessa terra. A experiência de Pedro era uma experiência sobrenatural. Todos os dias Pedro vivia o sobrenatural. E quando menos espera, aquele Simão que era sanguinário, aquele Simão que era temperamental, aquele Simão que era muitas vezes covarde, negava, aquele Simão que era empolgado e queria fazer uma tenda para não sair mais dali, a gente percebe o Simão vivendo experiências sobrenaturais. E a palavra diz que onde ele passava,
A sombra dele chegou a curar pessoas. Isso é viver, irmãos, experiências sobrenaturais. Queridos, nós vivemos todos os dias e a nossa vida não passa de experiências naturais. Ah, mas eu consegui isso. Que bom, maravilha, vamos nos alegrar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ó Simão. Isso não passa de experiências naturais. Isso não vai acrescentar em nada no reino. É bom para aqui, mas vai ficar. Deixa eu te dizer uma coisa, ó Simão. A experiência que nós temos que de fato viver são as experiências sobrenaturais. Simão, irmãos, é apenas mais um que nasce do ventre da mulher. Pedro, irmãos, ele nasce no coração de Deus. Porque quando Simão disse assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquilo explodiu no coração de Deus. Deus não aguentou aquilo, irmãos. Deus disse, não é possível que esse homem, ele agora descobriu quem eu sou. E onde esse homem foi ter essa experiência de entender quem eu sou? Então, queridos, o coração de Deus ali se encheu de amor naquele momento e disse, eu não vou deixar você ser mais só Simão, não. Eu não vou deixar você ser mais só aquele homenzinho natural que acorda para trabalhar, para estudar, para resolver problemas, pagar contas, para pagar faturas, se preocupar, brigar e fazer. Eu não vou deixar você ser mais só esse pescadorzinho, não. Quando nós revelamos para Deus, irmãos, aquilo que Cristo é em nós, de fato e de verdade, o coração de Deus não aguenta. E Ele vem revelar quem nós somos. Quer mudar toda a situação, toda a história da sua vida? Diga para Deus quem Jesus é em você. E imediatamente Ele vai dizer, você não é mais essa mulherzinha, esse homenzinho tão frágil, cheio de problemas. Você, a partir de hoje, é tudo. A partir de hoje, você é rocha. Então, queridos, ele deixou de ser mais um, nascido de mulher, e passou a ser alguém que nasceu no coração de Deus. Essa, irmãos, é uma metáfora de que nós somos antes do Evangelho. E o que nós somos ou seremos a partir do momento que nós abraçarmos o Evangelho e decidirmos criar o caminho do reino, tendo Ele como sendo o governo sobre nós. Ele estava dizendo assim, ó, Simão, Simão, enquanto tu continuar sendo esse menino, enquanto tu continuar sendo este homem natural, tu vai perecer, porque você vai para onde eles quiserem que você vá. Você vai para onde a sua cabeça destinar que você vá. Você vai tomar suas próprias decisões. Mas quando tu se tornar Pedro, tudo será diferente, querido. Tudo será diferente. Irmãos, queira viver a experiência dessa travessia. Queira passar pela travessia de Simão para se tornar Pedro. Porque ele disse, quando tu fores esse Pedro, tu vai estender as mãos. E é outro que vai te guiar. É outro que vai te cingir. É outro que vai controlar a tua vida, a tua mente, a tua vontade. É outro que vai ser a sua tomada de decisão. Quem é outro? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Nicodemos, irmãos, em uma das suas procuras por Jesus, ele foi ali na calada da noite porque ele era um homem da alta cúpula da religião judaica. E ele procura Jesus ali na calada da noite para entender acerca dessa travessia.
Como eu posso viver debaixo desse governo? Como eu posso viver esse evangelho? Jesus disse, olha, é simples. É deixando de ser Simão e se tornando Pedro. Em outras palavras, né? Ele disse, é necessário que você nasça de novo, porque Pedro foi nascido de novo. Simão foi nascido uma vez. E aí Nicodemos chega para ele e diz, mas como pode um homem velho entrar no ventre da minha mãe? Homem natural, só compreende as coisas naturais, nascer de novo. Ele disse, em verdade eu te digo que tu tens que verdadeiramente nascer da água e do Espírito, como nasceu Pedro, para que você possa experienciar esse rei. Porque o que nasce da carne é carne. Se você quiser continuar sendo a alga, você vai ser até morrer. Todos vão te chamar de alga, vai te reconhecer como alga, mas você não vai passar de carne. Mas se você quiser ser Pedro, hoje mesmo, Senhor, prepara essa travessia para você. E ele disse, aquele que nascer da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. O que é nascer do Espírito? Deixar de ser feno para ser pedra. Então, queridos, Simão, ele é carne, mas Pedro é Espírito. Repita isso comigo. Simão, ele é carne, mas Pedro é Espírito. Então, você quer ser Simão ou você quer ser Pedro? Essa travessia está aberta para todos nós, queridos. Essa travessia foi aberta pelo Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele nos convida a passar por ela. Mas isso não acontece instantaneamente. É uma travessia. Uma travessia fala de uma caminhada, fala de um processo, fala de uma decisão, fala de todo dia, fala de todo tempo, fala de algo que não está estático, é algo que está em movimento. Essa sua vidazinha de passar a semana vivendo para você e tentar compensar isso com a reunião no sábado, não faz com que nós venhamos ser transformados de Simão para Pedro. É todo dia. Todo dia. Travessia, irmão. Numa travessia nós vamos encontrar pedras. Numa travessia nós podemos encontrar água. Numa travessia nós podemos encontrar ventos fortes. Numa travessia nós podemos encontrar chuvas. Numa travessia nós podemos encontrar o sol causticante. Mas é necessário que todo dia nós continuemos nesta caminhada. Uma travessia, irmão, vai nos transformar de Simão a Pedro. Então essa é a proposta para nós nesta noite. Fazer essa travessia. Deixar de ser Simão para ser Pedro. Aquele que foi nascido da água e do Espírito no coração de Deus. Bom, obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Que Deus possa nos abençoar. Quero agradecer àqueles que estiveram nos ouvindo aqui pelo Instagram. Aqueles que vão ouvir esta palavra que vai ficar gravada. Que esta semana seja uma semana abençoada para todos nós e que nós venhamos fazer essa travessia.